Igreja do Senhor, amém. Sempre um prazer e uma alegria poder servir, podermos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Amém? Romanos 8, a partir do versículo de número 31. A palavra de Deus diz assim: Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito? Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Oremos. Deus, no nome de Jesus, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Somos gratos ao Pai por esse momento aqui e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que nos dê o discernimento e entendimento da tua palavra, para que nós possamos, no nome de Jesus, entender aquilo que o Senhor quer nos falar e nós sejamos transformados para o louvor da tua glória. Fala conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos, agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que dar graças em tudo. Nós temos que render louvores ao Senhor, nós temos que fazer exaltado o seu santo nome e glorificar a Ele a todo instante. Por todas as questões da qual nós vivemos, as situações da qual nós vivemos, nós temos que glorificar o nome do Senhor. E esse texto do qual nós lemos, eu quero focar aqui no versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo nos dá o entendimento
se a nossa vida estiver totalmente entregue ao Senhor, se o nosso coração está totalmente aberto ao Senhor, se nós buscamos fazer a vontade do Senhor, se nós buscamos servir ao Senhor, se nós buscamos estar na dependência do Senhor, se o Senhor está presente na nossa vida verdadeiramente, quem pode ir contra nós? Ninguém. Ninguém pode ir contra nós. A palavra de Deus diz que Deus ele é santo e logicamente não convive com o pecado. Deus abomina o pecado. Então o que nos separa de Deus, é exatamente o pecado. E quando nós buscamos a santidade, nós nos aproximamos de Deus. E a palavra de Deus fala em Hebreus 12:14, que nós temos que nos esforçar para viver em paz com todos, para sermos santos, pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Sem santidade nós não temos como nos aproximar do Senhor. Sem santidade não tem como ter uma vida de comunhão, uma vida com o Senhor. Não tem como. Né? Por que eu estou falando isso? Porque essa mensagem de hoje que eu quero tratar hoje aqui basicamente como nós podemos vencer a lida do dia a dia, vencer as dificuldades, vencer as aflições, vencer aquilo que o inimigo impõe na nossa vida. Como é que nós podemos vencer as nossas batalhas? E uma das maiores armas, se não for a maior, quero dizer aqui, tá? Nós podemos vencer todas as ciladas do inimigo e vencer todas as nossas batalhas, está em buscar a santidade, ou seja, agradar a Deus, nos aproximar de Deus, estar o mais próximo possível de Deus, porque quando assim nós fazemos, tá? Nós vamos estar sobre a sua guarda, a sua proteção, o seu cuidado, o seu favor, né? Deus estará guardando a nossa vida. Quando assim nós buscamos uma vida de santidade. Viver em santidade é viver com o Senhor, que nos dá essa tranquilidade e essa certeza que o inimigo não toca em nós. Ele pode rugir, ele pode nos amedrontar, ele pode fazer o que for, mas ele não toca em nós, porque a palavra de Deus diz isso, né? Que ele não toca em nós, e nós com tranquilidade, diante dos desertos, diante das aflições, diante dos momentos de dificuldade, diante das nossas lutas, nós vamos vencer sim todas as nossas batalhas, porque eu creio que a mão poderosa do Senhor estará estendida sobre nossas vidas e assim nós vamos adiante, nos alegrando no tempo do Senhor e da sua maneira Ele vai cuidar e trazer para nós exatamente aquilo que nós precisamos. Eu estava ouvindo recentemente um estudo acerca de batalhas espirituais e o teólogo lá e estudioso da palavra do Senhor disse que se nós tivéssemos o entendimento do que é que acontece no mundo espiritual, a nossa vida seria uma vida de oração. Seria uma vida de oração. Porque é na vida espiritual que as coisas acontecem. A luta do bem contra o mal. É lá que as coisas acontecem. Né? Efésios 6:12 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim é uma luta espiritual, é nas regiões celestiais, do inimigo do mal contra o bem. Né? Então, existe essa guerra do bem contra o mal, e
Nós estamos no meio disso aí. Nós estamos no meio disso aí. Se a gente for ler Gálatas, nós vamos entender que as forças do mal e do bem, elas se opõem. E ela vai vencer em nós aquela força que tiver alimentada. No caso, se eu deixo de alimentar a minha vida espiritual, eu vou estar fraco do ponto de vista carnal e o inimigo vai me usar, o inimigo vai me atingir, o inimigo vai chegar até mim com muita facilidade. Do contrário, se a minha vida espiritual estiver ali fortalecida, alimentada pela palavra, eu buscando uma vida de santidade, não adianta que o mal não vai chegar, porque a gente vai estar guardado, a gente vai estar protegido, até mesmo vigiando para não se meter em cilada. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo dominado por Satanás e por tudo aquilo que ele representa: a miséria, drogas, doenças. Os valores do mundo, eles estão totalmente corrompidos. E nos nossos dias, as pessoas já não prezam mais a questão da santidade. A santidade, ela só existe na vida daquelas pessoas que querem servir ao Senhor. E mesmo assim, essas pessoas também, elas são confrontadas ou são ali perseguidas pelo inimigo. As pessoas que buscam uma vida de santidade são essas pessoas que buscam servir ao Senhor. Nós temos que entender, são aquelas pessoas que têm uma vida separada para servir ao Senhor. No Antigo Testamento, nós podemos ver que os sacerdotes, eles eram separados desde o início, desde o nascimento, para ter uma vida de santidade. E a vida de santidade é importante. Nós vamos falar sobre algumas situações aqui de pessoas que buscaram uma vida de santidade. Então, para vencer as nossas barreiras espirituais, para vencer as nossas guerras espirituais, para vencer tudo aquilo que vem sobre nós, contra nós, nós temos que viver uma vida de santidade. Nós temos que buscar servir ao Senhor verdadeiramente. E quando nós falamos em servir ao Senhor, nós temos que buscar essa santidade e tentar tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha de um relacionamento com Deus. Nós temos que tirar de nós todos os ídolos que estão presentes na nossa vida. Aí a gente pode pensar assim: poxa, mas eu não tenho ídolo nenhum. Se a gente for fazer uma meditação mais profunda em termos de ídolos, servir a ídolos ou ter ídolos presentes na nossa vida, nós temos que entender que ídolo é tudo aquilo que se coloca entre nós e Deus. Entre Deus e nós. Tudo aquilo que está entre nós e Deus, nós podemos dizer que é um ídolo na nossa vida. Ou seja, é aquilo que mais tem valor para nós. É aquilo que mais representa para nós. É aquilo que mais toma conta do nosso ser, que nos impede de ter um relacionamento com Deus. E isso pode ser várias coisas, como trabalho, a questão do dinheiro, a questão de uma vida de lazer, e até mesmo buscando estudos, até mesmo tem pessoas que focam mais na família do que em Deus. A palavra de Deus vai falar nos evangelhos dizendo que às vezes os nossos próprios inimigos é a família.
E tem algumas pessoas que ao ouvirem isso, né, se escandalizam, como que se a família fosse o inimigo, e quando a família se opõe nessa situação que nos impede de servir a Deus, tem pessoas que abandonam a família. Isso está errado, né? Está errado porque, na realidade, nós temos que amar a todos, né? Mas o nosso amor a Deus tem que estar acima de tudo. Ou seja, nós temos que buscar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e com o amor de Deus, e com o temor dEle, e com tudo aquilo que Ele nos proporciona, amar aos outros, para poder cuidar desses no direcionamento que Ele nos dá. Ou seja, Deus tem que estar acima de tudo, tem que ser a nossa prioridade, tem que ser o nosso tudo, né? Para que nós possamos ter uma vida perfeita e não deixar que nada venha nos atrapalhar no nosso relacionamento com Deus, com o nosso achegar a Deus, para que Ele possa reinar em nós. Porque quando nós tiramos os nossos ídolos, o Senhor Jesus passa a entronizar, passa a reinar em nós, e a partir daí começa o processo de santidade, né? Ou seja, em resumindo, nós buscando a santidade, nós nos aproximamos de Deus e temos dele o seu cuidado. Nós nos afastando de Deus, buscando um distanciamento de Deus, nós estamos longe do seu cuidado e mais próximo daquele que quer o nosso mal. Por isso a palavra de Deus vai falar que o inimigo veio tão somente para matar, roubar e destruir, né? E tem pessoas que estão com a vida aí destroçada e não entendem porquê, lamentam, murmuram, mas não entendem porquê, né? Não entendem porquê. Mas uma vida de santidade não tem, uma vida de buscar servir a Deus não tem. Quer ter tudo, mas não tem uma intimidade com o Senhor, não tem um relacionamento com Deus, e isso é muito perigoso, né? Eu estava a meditar também em um estudo da palavra, onde a pessoa fez uma colocação, uma aplicação, dizendo que um termômetro da questão de santidade e também de não servir ao Senhor, ele vem para nós nos mostrando algumas situações. Quando a gente começa, por exemplo, a esfriar, já não tem mais prazer de vir na casa do Senhor, já não tem mais vontade de ler a palavra de Deus, já não tem mais aquele incômodo, aquela vontade, aquele prazer de orar ao Senhor, já não tem mais prazer de meditar, fazer um devocional que seja, né, para buscar a Deus. Logicamente, quando isso acontece, o estado da pessoa já está bem avançado e a pessoa tem que se preocupar, porque a partir daí, né, é uma porta aberta para que o inimigo adentre e venha trazer complicações na vida espiritual, e o caso da pessoa vai se tornando pior a cada vez mais, né? Então, como é que nós podemos glorificar ao Senhor, né? É através da nossa santidade, porque através dessa santidade nós vamos alcançando cada vez mais o cuidado do Senhor, e diante disso nós vamos vencendo as nossas batalhas, crescendo cada vez mais como homens e mulheres de Deus, né? Então, vamos pensar aqui um pouco o que é que acontece quando nós nos achegamos e estamos na presença de Deus, mantemos ali, firme ali, a nossa perseverança para nos aproximar de Deus e estar na presença de Deus. O que é que acontece quando nós estamos na presença de Deus? Primeiramente, os nossos olhos se abrem, tá? Quando nós não estamos na presença de Deus, os nossos olhos estão fechados. A palavra de Deus diz, né, que aqueles que vivem uma vida de pecado, vivem uma vida longe do Senhor, eles vivem nas trevas. E aqueles que são alcançados pelo Senhor
são conduzidos para a maravilhosa luz, a luz que vem do Senhor. Então, nas trevas, a pessoa está perdido. Nas trevas é como se a pessoa estivesse cega, é como se estivesse de olhos fechados, né? Então, quando nós estamos na presença do Senhor, uma das primeiras coisas que acontece, os nossos olhos se abrem. Abra sua Bíblia em Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, né? Nós sabemos o que foi que aconteceu com Jó. Nós sabemos o que, por tudo aquilo que ele passou na permissão do Senhor, né? E ele foi visitado por 3 amigos, entre aspas, né? Que deixaram ele numa situação pior ainda, né? Mas de repente ele começa a buscar a Deus, tal, e aqui ele se volta e fala: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, né? Mas agora os meus olhos te viram, né? É muito bom quando os nossos olhos eles se abrem. É muito bom quando a gente começa a enxergar as coisas. É muito bom quando a gente começa a ter uma visão espiritual das coisas. A palavra de Deus diz que aqueles que são espirituais, eles discernem todas as coisas. Aqueles que não são espirituais ou vivem uma vida carnal, eles não entendem de nada e muitas das vezes se escandalizam com muitas coisas, né? A visão espiritual, ela nos eleva para um patamar mais elevado, um patamar mais alto, maior, né? E nós passamos a ter uma visão mais ampla, mais clara de todas as coisas. É como se alguém estivesse numa mesma linha, né? Horizontal falando, junto com as demais pessoas e outras coisas que eu vou olhar para frente, eu não vou conseguir enxergar o que está acontecendo lá atrás, porque tem pessoas aqui na minha frente e tem talvez alguns obstáculos, mas a partir do momento que eu estou numa plataforma como essa aqui, eu consigo ver toda a plenária aqui, ver a todos os que estão lá atrás e os que estão aqui na frente. Mesmo que essas poltronas estivessem todas cheias, mas eu consigo ver e contemplar o rosto de cada um. Então a visão espiritual, ela nos permite isso. E quando nós não temos essa visão espiritual, nós temos uma vida de dificuldade, né? Nossa visão é totalmente torcida, a nossa visão é totalmente errada, a nossa visão é totalmente negativa. Quando nós não temos uma visão espiritual, nós passamos a ver as coisas totalmente de maneira errada. Por exemplo, Paulo, ele vivia uma vida totalmente errada. Ele perseguia os cristãos e fazia aquilo achando que estava certo. Mas ele teve um encontro com o Senhor, né? Ele teve um encontro com o Senhor, e no momento que o Senhor enviou a Ananias para orar por ele, diz a palavra de Deus que caíram dos seus olhos algo como escamas, e a partir daí os seus olhos se abriram de maneira espiritual e ele passou a contemplar a vida de maneira diferente. Então aquilo que ele fazia antes, ele deixou de fazer. Ele passou, ao invés de ser perseguidor, ele passou agora a ser seguidor do Senhor Jesus e buscar o engrandecimento do reino de Deus. Quando os nossos olhos não se abrem, quando nós estamos com os olhos tapados, quando nós não temos a visão espiritual, nós temos uma visão totalmente distorcida e deturpada daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos enfrentando, da situação da qual nós estamos ali vivenciando. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos agir de maneira correta, porque nós somos atrapalhados.
quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente tem uma vida de santidade, os nossos olhos se abrem, nós passamos a entender todas as coisas. Talvez até mesmo passamos por situações difíceis, passamos por situações complicadas, né? Mas nós vamos entender que em tudo Deus tem um propósito e em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores, porque nós buscamos agradar o Senhor e o Senhor não vai nos desamparar. O Senhor sempre vai estar no nosso cuidado, sempre olhando para nós, e a nossa santidade não nos vai impedir de passar por situações difíceis, complicadas, mas nos vai fazer passar por todas essas situações e lá na frente nós vamos dar glória a Deus, porque Ele cuida de nós verdadeiramente. Nós temos que estar muito, muito atentos àquilo que o inimigo age na nossa vida, né? Porque, como Paulo tinha o prazer de seguir os cristãos, achando que ele estava fazendo certo, uma das astutas do inimigo, o que ele mais faz conosco é exatamente nos enganar, alegrando o nosso coração diante das coisas que nós fazemos. Nosso coração palpita e se alegra numa situação. E a gente, orando com o coração feliz, a gente acha, é de Deus. Ai, vai dar tudo certo. Com certeza é isso, porque Deus está trazendo essa alegria para o meu coração. Muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração, né? Enganoso é o coração e nós temos que tomar cuidado, porque facilmente nós somos enganados com as astutas do inimigo e aquilo que ele coloca no nosso coração. Assim como nós devemos colocar diante de Deus todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, toda a nossa vida, nós também devemos colocar diante de Deus aquilo que nos encanta, para saber se é dele, saber se é de Deus ou uma cilada do inimigo. A segunda coisa que acontece conosco, quando nós nos aproximamos de Deus, os nossos lábios são tocados. Vamos ler Isaías 6, versículos 5 a 7. Isaías 6, do versículo 5 a 7. A palavra de Deus diz assim: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amados, a nossa boca, com a nossa boca, nós proferimos palavras de bênção. Com a nossa boca, nós proferimos palavras de verdade, verdadeiras. Com a nossa boca, nós também podemos e corremos o risco de falar coisas que desagradam a Deus. Nós corremos o risco de falar coisas que vai entristecer o coração do Senhor. Nós corremos o risco de falar coisas que talvez até alegre o coração daqueles que estão... Nós vamos falar coisas que vão alegrar aqueles que estão ao nosso redor, mas vai entristecer o coração do Senhor. Né? Sabe aquela pessoa que conta uma piada, às vezes uma piada imoral, aí está cercado de amigos, aí o pessoal cai na gargalhada, mas é alguma coisa que não vai agradar o Senhor. Né? Então, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa boca, porque nós podemos agradar ao Senhor ou o contrário. No caso aqui,
Isaías, esse trecho da palavra que nós lemos aqui de Isaías, fala do chamado de Isaías. E ele viu o Senhor, e ele percebeu que ele era uma pessoa impura, de lábios impuros, e vivia no meio de um povo também de lábios impuros. E ele ficou preocupado com isso, porque diante dessa constatação, ele achou que ele era indigno de servir o Senhor. Né? Ai de mim, né? Porque sou um homem de lábios impuros e vive no meio de pessoas que têm os lábios impuros. Diante dessas palavras aqui de Isaías, eu tenho conversado com pessoas que não servem a Deus, que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor, e essas pessoas, depois de uma conversa, depois de a gente ler a Bíblia, depois de a gente meditar em alguns textos, a pessoa se convence que tem pecado, a pessoa se convence que é um pecador, e a atitude da pessoa, ao invés de entregar a sua vida para o Senhor, ela quer primeiramente se purificar, estar de bem, né? Estar de boa, para depois se entregar ao Senhor. Não é assim que acontece. Não é assim para que o Senhor veio até nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor veio até nós porque o mundo estava corrompido, o mundo todo já estava tomado pelo mal. O Senhor veio até nós nessa situação para nos salvar da condenação, para nos tirar toda e qualquer condenação. Né? Nós não temos que nos preparar para servir ao Senhor, não. O Senhor vem até nós, do jeito que nós estamos, para que Ele possa fazer uma transformação de vida em nós. Imagine só o que representa ter lábios impuros nessa pronúncia aqui de Isaías. O livro é de Isaías, o escritor é o próprio Isaías, e ele mesmo estava falando dele mesmo, dando testemunho aqui, né, de como ele era, uma pessoa de lábios impuros. Eu imagino, vamos imaginar aqui nosso contexto, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que só fala coisa que desagrada ao Senhor, uma pessoa que só fala tolice, uma pessoa que só fala podridão, né? E vive no meio de um povo também de lábios impuros. Ou seja, a pessoa também é contaminada, é contagiada, vive naquele meio lá. Mas ele foi tocado pelo Senhor, pela brasa viva do altar. Um anjo, uma tenaz, pegou aquela brasa viva do altar e trouxe, tocou nos seus lábios, ele foi purificado e foi perdoado do seu pecado. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a pedra angular, a pedra perfeita. E eu tenho certeza que quando Ele toca na nossa vida, Ele remove todo o pecado e nos transforma para o louvor da sua glória. Porque, amados, com a nossa boca, nós podemos sim proferir palavras tolas, palavras imorais, palavras que não convêm, palavras que não são de pessoas que servem ao Senhor, palavras que não vão nos identificar como pessoas de Deus, né? E o que muita gente tem visto no mundo são pessoas que a gente encontra por aí com linguajar totalmente mundano, né? E às vezes a gente se surpreende sabendo que aquela pessoa é evangélica, mas não fala de Deus, não comenta nada acerca da Bíblia, não tem um linguajar santo, não tem nada que o identifique, né, através das palavras, mas ainda tem um linguajar mundano. E isso é muito ruim, porque a própria pessoa pode, de repente, estar sendo enganada pelas suas atitudes, achando que é uma coisa e não é. Também, nesse ponto de vista,
quando nós temos um contato com o Senhor, nossa vida pertence verdadeiramente a Ele, e Ele toca na nossa vida, tirando toda a impureza e nos fazendo viver uma vida verdadeira com Ele, nós passamos, ao invés de ter uma vida de murmurar, nós passamos a ter uma vida de gratidão ao Senhor, agradecendo por todas as coisas da qual nós estamos vivendo. Nós não temos que agradecer ao Senhor somente nos momentos bons da nossa vida. A Bíblia diz que a todo momento, em todas as situações, nós devemos ser gratos ao Senhor, agradecer a Ele, dar graças em tudo, né? Dar graças em tudo. E quando a nossa vida é transformada, nós conseguimos chegar a esse patamar. Diferente de algumas pessoas que já entregaram sua vida para o Senhor, mas vivem uma vida de murmuração, vivem uma vida de lamentação. E assim, a pessoa não consegue entender que no momento da dificuldade, no deserto do qual está passando, ao invés de glorificar o Senhor, ou então de descansar no Senhor, fala, reclama, murmura e tudo mais, é como se a confiança dele não tivesse no Senhor. Não tivesse no Senhor. E isso é muito ruim, porque demonstra a nossa fé, aliás, nossa falta de fé pelo Senhor. E eu gosto muito da palavra de Pedro, 1 Pedro 5,7, se eu não me engano, a referência, a partir do 6 e 7, dizendo que diante de toda e qualquer situação, nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, porque no tempo, nos humilhar debaixo da sua mão poderosa, porque no tempo devido Ele irá nos exaltar. Então, não importa qual é o momento que nós estamos passando, não importa aquilo que nós estamos vivenciando, o que importa é o que nós seremos depois, quando o Senhor tratar conosco. É como aconteceu na vida de José do Egito, né? Ele sofreu na mão dos seus irmãos, sofreu quando foi escravo no Egito, sofreu por conta de uma mentira da esposa de Potifar, sofreu quando esteve ali na cadeia, ficou preso por muito tempo, mas Deus o exaltou porque Deus tinha um propósito na vida dele. E assim nós temos que entender, né? Diante de toda e qualquer situação, né? Ao invés de murmurar, glorificar ao Senhor, buscar a Ele, apresentar nossa vida a Ele. Né? Eu sei que às vezes dói, às vezes é difícil, a gente está passando pelo deserto e está glorificando a Deus. É um contraste muito grande, né? É um contraste muito grande a gente estar sorrindo diante de um momento que todos, a maioria, choram. É difícil, né? Mas que a gente possa calar a nossa boca e entregar o nosso sofrimento a Deus, entregar a nossa vida para Ele. Senhor, me sustenta, Senhor, segura nas minhas mãos, segura, toma conta de mim, Senhor, para que nós possamos, no momento da dor, no momento da dificuldade, glorificar a Deus, e no nome de Jesus, o nome dele vai ser exaltado e glorificado através de nossas vidas, e nós teremos a vitória no nome de Jesus. Terceira coisa que acontece quando nós nos aproximamos de Deus, logicamente depois de ter os nossos olhos iluminados, depois de ter a nossa boca, vamos dizer assim, purificada, o nosso pecado, os nossos pecados são perdoados. Daí a importância da gente ter os nossos pecados perdoados. Como é que acontece o processo de perdão? Primeiro eu identifico algo do qual eu errei. Eu vou na presença do Senhor e eu peço perdão a Ele quando
isso vem em mim, o reconhecimento, né? E eu me arrependo daquilo e eu vou lá, peço perdão. Verdadeiramente eu sou perdoado porque o Senhor Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. É assim que acontece, né? Eu não posso deixar acontecer de eu ter conhecimento de um erro, vir no meu coração, ao invés de um arrependimento, um remorso, pedir perdão para Deus. Deus não vai me perdoar, porque Deus conhece o meu coração, porque Ele sabe que depois de um remorso, o passo seguinte será cometer de novo o mesmo pecado, né? Então, o passo correto, reconhecimento do pecado, arrependimento genuíno, verdadeiro, pedido de perdão a Deus, e com certeza nós seremos perdoados. O Senhor não faz menção do pecado, joga o nosso pecado no mar do esquecimento e nós também não voltamos mais a cometer os mesmos erros, né? Eu falo assim porque tem pessoas que cometem um pecado, ficam mal diante de Deus, ficam envergonhados diante de Deus, pede perdão para Deus, mas no dia seguinte comete o mesmo pecado. Isso é muito ruim. E o pecado, como eu falei, nós temos que pedir perdão por todos os pecados e nós devemos ir na presença do Senhor e dar nomes ao pecado. Porque é muito fácil a gente ir até a presença de Deus e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados? Nós temos que saber quais os pecados que nós estamos cometendo. Às vezes, como eu falei aqui no início, né? Nós não sabemos quais são os nossos ídolos. Mas se a gente abrir o coração para Deus, Senhor, assim, Senhor, mostra para mim quais são os meus ídolos. Mostra para mim, Senhor, quais são os meus pecados que eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Deus vai falar. O Espírito Santo de Deus vai falar quais são os nossos pecados. E é importante a gente zerar a conta do pecado. Como assim zerar a conta do pecado? Porque o pecado traz para nós condenação, né? Traz para nós condenação. Imagine só um preso, imagine só uma pessoa que tem vários atos de criminalidade, de droga, de tráfico, de homicídio, de roubo, ou sei lá o que, um monte de coisa, e aquela pessoa é pega pela polícia, né, e vai para a justiça vai lá, condena aquela pessoa passa um tempo presa, pagando a sua conta, é liberta tal, mas fica lá o histórico, fica lá a sua vida criminal. E quando ela é pega de novo lá, você tem passagem pela polícia, por mais que ele diga que não, mas se puxar pelo nome lá, vai aparecer toda a sua vida criminal. Na vida espiritual não acontece assim. Nós cometemos vários pecados, mas a partir do momento que nós chegamos na presença do Senhor, reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus, nós somos purificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e o Senhor zera a nossa conta, tira de nós todo o histórico negativo. Talvez para as pessoas nós podemos até ser lembrados pelo passado, mas pelo Senhor Ele vai olhar para nós a partir do presente e olhar adiante daquilo que nós seremos futuramente, através do seu cuidado, do seu poder na nossa vida. Então, o nosso pecado traz condenação sobre nós, na nossa vida, e nós temos que zerar a conta desse pecado. Pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados. Por que eu falo isso? Porque, de repente, deve ou pode ter algum pecado na nossa vida que nós não sabemos. Estamos estamos pecando diante daquele erro, diante daquela situação, e nós achando que não tem problema. Nós não estamos pecando. É uma mentira, né? Muitas pessoas mentem de todo jeito, mentem até brincando, achando que já não tem mais problema nenhum, porque já se tornou assim, sem valor algum. E mentira é pecado, né? Mentira é pecado. Eu já falei aqui outras vezes aqui, já cheguei ao ponto de passar por absurdos de
tocar no assunto de pecado dentro da igreja e as pessoas querendo saber, pastor, dá para o senhor especificar qual é o pecado de fulano de tal, né? Porque de repente aquilo que é pecado para o senhor não é pecado para mim. Misericórdia. Não existe isso, né? Não existe isso. Por que essa preocupação? Porque o pecado nos atrapalha. O pecado nos impede de viver. O pecado nos aprisiona e não deixa a gente viver. Se a gente for mencionar, se a gente for meditar em Josué, capítulo 7, nós vamos nos deparar com a história do povo de Deus que saiu para uma guerra diante de um povo pequeno. Era vitória na certa. O povo de Deus era numeroso diante daquela nação pequeníssima. Era vitória na certa. E o povo foi envergonhado e voltou para casa envergonhado porque não conseguiu ganhar aquela guerra. E o que é que estava acontecendo? Um deles estava com pecado e aconteceu que todo o exército de Deus teve a sua derrota diante do povo de Ai por causa do pecado de Acã, né? Então, nós temos que zerar o nosso pecado ou os nossos pecados diante de Deus para que nós possamos seguir a nossa vida feliz, sabendo que nada nos atrapalha e nada nos impede. Conforme diz Hebreus 12, 1, né? Nós tiremos todo o peso e tudo aquilo que nos atrapalha e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. O Senhor quer que eu e você tenhamos uma vida próspera, uma vida abençoada, da qual nós possamos desfrutar de todo o cuidado do Senhor. Mas não podemos deixar que nada venha a nos atrapalhar. Porque assim, quando nós fazemos tudo isso, nossos olhos se abrem, nossa boca é purificada, os pecados são tirados, acontece em nós um novo tempo. É a quarta situação da qual eu quero fazer aqui para encerrar, tá? Acontece um novo tempo da nossa vida, um novo tempo, uma nova vida. Conforme diz 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Amados, é muito lindo quando a gente vê uma pessoa que tinha uma vida totalmente destroçada, agora foi transformado, agora é um homem de Deus. É muito bom quando a gente vê uma vida de uma pessoa que era preso em drogas ou bebida ou coisa assim, e botava tudo a perder, já estava perdendo sua família, de repente é transformado e agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus e vive uma vida santa, uma vida para os seus e tem a sua família restaurada, tem a sua vida totalmente restaurada para a glória de Deus. É muito bom, é muito bom. Se a gente for meditar na Bíblia, né, a gente vê várias passagens de homens e mulheres de Deus que tiveram sua vida restaurada, como o próprio Isaías, né, que era um pecador, mas foi transformado quando ali foi tocado por aquela brasa viva. A vida de Paulo, que nós mencionamos aqui, ele teve uma mudança radical na sua vida a partir do momento que ele teve encontro com o Senhor. Os discípulos de Jesus, que a maioria eram pescadores, passaram agora a viver em novidade de vida, passaram agora a ser pescadores de homens e tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Pedro, nesse caso aqui, né, que era um homem turrão que vivia nos extremos, passa a ser transformado depois que ele é confrontado com o Senhor, depois do momento que o Senhor estava sendo entregue ali para ser crucificado, e Pedro nega 3 vezes a Jesus, né? E depois daquele momento, Pedro é tratado e verdadeiramente ele é transformado e se torna num grande homem de Deus, fiel ao Senhor,
e teve a sua vida totalmente mudada. Amados, qualquer um de nós temos a nossa vida totalmente transformada. Nós temos a nossa vida totalmente transformada quando o Senhor está presente no nosso viver. Nós estamos sob o cuidado da vida dele, estamos sob o seu cuidado, e ele nos transforma verdadeiramente. Então, fazendo um resumo aqui, o que é que a santidade pode trazer para nós? Em primeiro lugar, a autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Aquela pessoa que tem uma vida santa, aquela pessoa que busca servir ao Senhor, aquela pessoa que busca estar debaixo do cuidado do Senhor, da sua proteção, fazendo aquilo que o Senhor determina na sua palavra. Né? Isso nos dá autoridade espiritual. Autoridade espiritual para poder, em oração, né? Em oração, apresentar a nossa vida, apresentar a nossa família, apresentar as nossas intenções, apresentar as nossas necessidades, apresentar as nossas lutas, apresentar tudo a Deus, orar confiadamente na palavra de Deus, sabendo que nele nós seremos mais do que vencedores no nome de Jesus. A autoridade espiritual, diferente de uma vida totalmente errada, cheia de pecado, querendo se apresentar diante de Deus, não tem como requerer o cuidado do Senhor. Segundo, a bênção da prosperidade. E é o que eu quero relatar e ressaltar que prosperidade aqui não está ligada a dinheiro, mas prosperidade está ligada a uma vida de paz, uma vida de alegria, de bem-estar, de estar de bem com tudo, onde tudo vai bem. Essa é uma vida próspera, conforme diz Isaías, né? Diz que o Senhor, ele é o príncipe da paz, é aquele que traz para nós uma verdadeira vida próspera. E terceiro e último, o Senhor, ele faz maravilhas no nosso meio. O Senhor faz maravilhas no nosso meio através de uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Josué 3, versículo 5, diz que Josué conduzindo o povo de Deus para ter agora o início da conquista da terra prometida, né? Antes de atravessar o Rio Jordão, né? Ele parou e falou para o povo, ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Né? E o povo entendeu que eles tinham que estar na dependência do Senhor. A arca da aliança, que representava a presença de Deus, iria diante do povo e ali estaria guiando o povo, e eles atrás, em santidade, temência ao Senhor, né? Iriam atrás, e com certeza o Senhor, indo adiante, o Senhor ia trazer a vitória para o povo de Deus, assim como fez, vencendo a Jericó, vencendo a vários inimigos ali na conquista da terra prometida, e com certeza o Senhor vai fazer maravilhas na nossa vida quando nós estivermos na sua presença, buscando o entendimento e a direção através da sua palavra, buscando uma vida de santidade. Com certeza Ele vai nos abençoar, Ele vai cuidar de nós, Ele vai trazer para nós aquilo que nós precisamos. Vamos ficar de pé? Vamos, nesse momento, orar e apresentar a nossa vida ao Senhor. E nesse momento eu gostaria que você fizesse uma reflexão na sua vida de como está o seu viver, e você se apresentar a Deus e
pedir para Ele a direção, pedir para Ele que Ele fale ao seu coração, ao nosso coração, para que nós tenhamos o entendimento daquilo que nós precisamos manter ou então buscar, acrescentar, transformar na nossa vida, para que nós possamos viver dias felizes, para que nós possamos ter momentos felizes, para que nós possamos ter uma vida de prosperidade, de maravilhas, de tudo aquilo que o Senhor tem para todos nós. Senhor Deus e Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o teu santo nome. Olha, Pai, para cada um de nós. Olha, Pai, para o nosso viver. E no nome de Jesus, ó Pai, nos dá alegria, Senhor, de poder nos manter, Senhor, em uma vida santa, uma vida, Senhor, que agrada ao Senhor. Uma vida, Senhor, que nós possamos provar, Senhor, de tudo aquilo de bom que o Senhor tem para todos nós. Que eu possa, Pai, no nome de Jesus, cuidar de todos nós, ó Pai, e trazer o teu cuidado, o teu favor, a tua proteção, a tua providência, a tua provisão na vida de cada um, Senhor. Que nós consigamos, ó Pai, no teu poder, debaixo da tua mão poderosa, encontrar, Pai, descanso, encontrar, Senhor, a tranquilidade de saber que no teu santo nome nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Abençoa, Pai, a cada um aqui, Senhor, e transforma a vida de cada um, transforma a minha vida, Pai, transforma o nosso viver, Senhor, para a glória do teu santo nome, para a alegria de todos nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.